Polícia Federal decidiu mudar a coordenação dos inquéritos sobre as fraudes no INSS. Danilo Moliterno está com a gente ao vivo de Brasília e tem todos os detalhes dessa mudança e sobre já alguma reclamação da oposição ao governo Lula, que vem alegando que essa mudança não deveria ter acontecido ou deveria ter sido melhor explicada. É isso, Danilo? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Ju, e a todos que acompanham o Prime Time. Exatamente, essa é uma troca que gera bastante polêmica aqui em Brasília e críticas da oposição, exatamente porque a divisão, o setor da Polícia Federal que tocava essas investigações até o momento e que inclusive tocava as investigações contra Lulinha, Fábio Luiz Lula da Silva, o primogênito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi retirada dessa coordenação. Relembrando que foi exatamente este setor que realizou a quebra de sigilo de Lulinha no momento anterior dessas investigações. Daqui a pouco falo um pouquinho mais sobre essa repercussão da oposição. Vamos antes aos fatos. A gente teve, portanto, essa troca na coordenação do inquérito. Sai esse setor que mencionei, que era voltado às fraudes previdenciárias, e entra uma divisão voltada aos inquéritos que tramitam em tribunais superiores. Sempre importante a gente relembrar que as fraudes do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, elas se iniciam em investigação na Justiça Federal, mas na sequência, quando a gente começa a ver conexões com políticos e autoridades de foro privilegiado, essa investigação sobe para o Supremo Tribunal Federal, para o STF. Nesse momento, a relatoria é de André Mendonça, portanto, o ministro André Mendonça é quem está à frente, quem toca esse caso no Supremo Tribunal Federal. E, inclusive, foi nessa manhã em que a Polícia Federal se reuniu com André Mendonça e comunicou sobre esta troca na coordenação. E aí é importante a gente também mencionar, para contextualizar essa crítica da oposição, que concomitantemente com essa troca na coordenação, a gente tem um dos delegados que era responsáveis por este caso deixando o seu cargo. A Polícia Federal esclarece, se posiciona sobre e indica que foi o próprio delegado que pediu essa mudança e pediu para retornar ao seu estado natal, Minas Gerais, mas é claro que isso também vira munição para a oposição. Para a gente deixar bem clara qual é essa posição neste momento da oposição ao governo federal, basicamente eles atrelam esta mudança na coordenação, que foi ali realizada pela cúpula da Polícia Federal, ao fato de que esse setor fez uma investida contra Lulinha, filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, repito. E é importante a gente também mencionar que houve outras ações que foram movidas por esse setor que até então tocava as investigações, como a delação de Maurício Camisotti, que é um dos cabeças dessas fraudes do INSS. Delação essa que a gente relembra, chegou aí ao Supremo Tribunal Federal, mas na sequência teve de retornar e começar a ser refeita, dessa vez com a anuência da PGR, a Procuradoria Geral da República. Portanto, uma notícia, um desdobramento das fraudes do INSS que no dia de hoje movimenta Brasília. Danilo Moliterno, muito obrigada pelas suas informações. Vamos seguir por aqui nesse assunto com a análise de Jussara Soares. Jussara, conte pra gente qual foi a reação da oposição, do próprio ministro André Mendonça sobre essa mudança ali no comando dessa investigação, desses inquéritos que envolvem o filho do presidente Lula. Olha, Juliana, a oposição, nesse momento em que o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, passa por essa crise dentro da pré-campanha, justamente por aquele contato com Daniel Worcaro, essa mudança de delegado na investigação do caso do INSS dá uma munição para a oposição explorar isso e justamente voltar a mirar Lulinha, filho do presidente Lula. Qual que é a justificativa deles? Olha, agora é preciso convocar o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, para dar explicações. E aí, mais uma vez, o que a oposição tem visto, que é o seguinte, tem associado as críticas que o entorno de Lulinha fazia de vazamentos em relação a essa investigação do INSS com essa troca do delegado. Agora, importante a gente destacar aqui, Juliana, é que a investigação, há uma suspeita ali de que Lulinha teria sido sócio do chamado careca do INSS. Essa é a questão. Não há ali uma investigação formal contra Lulinha, mas tudo isso vem permeando toda essa questão. Inclusive, a gente acompanhou a CPMI do INSS que mirou Lulinha. E
isso incomodava, basicamente, as investigações e esses vazamentos incomodavam muito a defesa do filho do presidente Lula. Então, agora, com essa troca com essa troca do delegado, Juliana, vem a oposição mais uma vez voltar a mirar o filho do presidente Lula. Agora tem um ponto aqui que chama muita atenção. Essa troca, ela não é de hoje. Ela ocorreu há pelo menos 2 semanas e a grande questão, Juliana, é que o relator desse inquérito do INSS, dessas descontos irregulares de aposentados e pensionistas, que é o ministro André Mendonça, ele não havia sido comunicado. E ele ficou bastante incomodado com o fato de ter havido uma troca na coordenação desse inquérito, dessa investigação, e chamou os policiais, a equipe da Polícia Federal, para prestar esclarecimentos. Porque como é que se faz uma troca num cargo importante e não conversa com o relator disso, não antecipa o relator sobre essa mudança? Então, segundo eu pude apurar, o ministro André Mendonça pediu ali basicamente para que eles não perseguissem ninguém, mas que também mantivesse informado de qualquer mudança. A justificativa da Polícia Federal é que se trata de uma troca pontual, mudando apenas de área para dar mais possibilidade dentro dessa investigação. Juliana. Jussara, muito obrigada. Boa noite para você. Até mais, Juliana. Quem também comenta esse assunto é o nosso analista Pedro Venceslau. A substituição do delegado da Polícia Federal responsável pela investigação sobre a máfia do INSS deu um respiro para a oposição no momento em que o presidente Lula vem colecionando agendas positivas em função da crise no campo da direita e depois do encontro com o presidente norte-americano Donald Trump. Isso porque o governo ainda não conseguiu explicar o que motivou essa substituição, sendo que um dos alvos da investigação supostamente é o filho do presidente Lula, Fábio Luiz Lula da Silva, que nem mora no Brasil. O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, fez um pedido para que o delegado-geral da Polícia Federal, Andrei Meirelles, seja convocado para dar explicações que justifiquem essa mudança, segundo ele, no momento sensível da investigação. O próprio Sóstenes Cavalcante, em publicação nas redes sociais, lembrou que quando Jair Bolsonaro era presidente e substituiu um superintendente da Polícia Federal durante investigações que poderiam atingir os seus filhos e também aliados, foi duramente criticado pela classe política, pela oposição e também pela opinião pública. Portanto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem evitado comemorar as operações da Polícia Federal que atingem os seus adversários, ele inclusive orientou ministros para que não tripudiem, justamente para evitar ser acusado de aparelhamento da Polícia Federal, que estaria investigando, segundo a oposição, apenas um lado do espectro, agora entrega de bandeja para a oposição e para os seus adversários políticos um discurso numa tentativa de saída defensiva nesse momento difícil para Flávio Bolsonaro.